Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico, Atos dos Apóstolos 20 verso 22. Estudo bíblico, Atos 20:22. Introdução. Atos 20 narra a jornada final de Paulo a Jerusalém, uma viagem que ele sabe ser carregada de perigos. O capítulo é marcado por despedidas emocionantes e instruções cruciais aos presbíteros de Éfeso, com o apóstolo antecipando seu futuro sofrimento. O versículo 22, em particular, destaca a submissão de Paulo ao Espírito Santo e sua determinação em prosseguir, mesmo diante da incerteza e do medo. É um versículo-chave para compreender o chamado e o comprometimento de Paulo. Contexto histórico. A viagem de Paulo a Jerusalém é permeada por tensões religiosas e políticas. Como o resto do capítulo demonstra, Paulo estava ciente da hostilidade dos judeus em relação à sua pregação do Evangelho aos gentios. O capítulo menciona os planos contra ele, o que fazia com que Paulo se preocupasse. Sua decisão de evitar Éfeso, Atos 20:16, para chegar a Jerusalém antes do Pentecostes demonstra sua urgência, mas também sugere um desejo de evitar conflitos desnecessários em Éfeso para não atrasar sua jornada. Além disso, a cultura da época valorizava a honra e o compromisso, o que explica a profunda emoção das despedidas e a importância da determinação de Paulo em cumprir seu chamado, independentemente das consequências. O temor do Senhor prevalecia sobre todas as coisas, inclusive a própria vida. Interpretação. Em Atos 20:22, Paulo expressa sua obediência incondicional ao Espírito Santo, demonstrando fé e coragem em face do desconhecido. A frase obedecendo ao Espírito Santo ressalta que sua jornada não é uma decisão pessoal, mas um mandato divino. Mesmo sem saber o que vai me acontecer lá, Paulo segue em frente, confiando na soberania e no plano de Deus para sua vida. A perspectiva teológica protestante, firmada na Trindade, entende que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e ao Filho, e que a obediência ao Espírito Santo é, portanto, obediência a Deus. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um poderoso exemplo de fé e submissão à vontade de Deus. Significa confiar em Deus mesmo quando o futuro é incerto, buscando discernimento através da oração e da palavra, e estando disposto a seguir a direção do Espírito Santo, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. Este versículo também mostra que todos os dons vêm do Espírito Santo, e que é necessário obedecer a ele. Veja as referências. Romanos 8 verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este versículo ecoa o tema da liderança do Espírito Santo na vida do crente. Assim como Paulo era guiado pelo Espírito para Jerusalém, os cristãos são guiados pelo Espírito em suas decisões e jornadas diárias. Romanos 8:14 nos lembra que a obediência ao Espírito é uma marca da filiação divina e nos encoraja a buscar a sua direção em todas as áreas de nossas vidas. 2 Timóteo 1 verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Este versículo complementa a atitude de Paulo em Atos 20:22. Apesar da incerteza e dos perigos que o aguardavam em Jerusalém, Paulo não era motivado pelo medo, mas pelo poder, amor e equilíbrio que vem do Espírito Santo. 2 Timóteo 1 verso 7 nos lembra que, ao seguirmos a liderança do Espírito Santo, podemos enfrentar os desafios com coragem e confiança, sabendo que Deus nos capacita para cumprir o seu propósito.